Rodriguinho eliminado do BBB 24, voz da lei. Olha aí, que chegou no dia do aniversário de Chegou. Rodriguinho. E assim, não é uma coisa, nenhuma novidade, nenhuma surpresa Não pra foi. ninguém que tava assistindo o programa, Eu né? acho. Não, o resultado não. Mas eu acho que muita gente tava esperando uma coisa mais. Mataram a sede de vingança, entendeu? Sim, porque a gente tava esperando o discurso do Tadeu referente à saída de Rodriguinho. É. E a gente vê aí um discurso em que o Tadeu, de alguma forma, morde e assopra. Não só o Tadeu, né? Não só o discurso. O programa em O programa si, inteiro. O programa inteiro amenizou a saída de Rodriguinho. A Exatamente. verdade é essa. Se você não assistiu o programa, se também não sabe o que aconteceu durante o dia aí dessa tarde, dessa noite da terça-feira, se liga que a gente vai passar aí por tudo pelos pontos principais, né, Voz do Além? Então a gente tem Rodriguinho que é eliminado. Rodriguinho foi eliminado com 78,23% de 32 milhões de votos. Muito longe de ser uma alta rejeição, Eu né? acho que o fato de não terem sido muitos votos é também pelo fato das pessoas já saberem que era um paredão que ele sairia. Já tava decidido, Agora, né? é muito triste saber que o Marco saiu com uma porcentagem muito maior, né? Por ter ido com duas pessoas que são muito favoritas do público, no caso da Davi e Isabelle. Sim. O Rodriguinho, ele sai aí, fica durante todo o tempo muito feliz, abraça todo mundo, Olha, fala que jogo é jogo. Amoroso. O que ele falou ali no final? Então, no final, nesse momento aí, ele tá dizendo pras pessoas o seguinte: só se respeitem, joguem, mas se respeitem. Deixou ainda uma mensagem motivacional. Vê se isso daqui é uma lágrima. É uma lágrima. É uma lágrima? Deixa eu enxugar. Caramba. Rodriguinho disse isso. Inclusive, quando tava com o Tadeu ali no programa, depois que ele saiu, ele ainda disse: obrigado à produção, eu nunca fui tão bem tratado. Ontem que tava lá com a geleia na cabeça falando. Dizendo que tava sendo humilhado. Rodriguinho. Às vezes, gente, é porque a gente não vê que às vezes a pessoa esquece das coisas. Tem gente que é assim, tem gente que não fica gravando as coisas. Não leva pro coração. E Rodriguinho esquece bem rápido, né? O bom é assim, né? Esquecer rápido. É uma maravilha. Ó, vamos ler o discurso, vamos ver o que o Tadeu disse aí nesse discurso de eliminação do Rodriguinho pra você que perdeu e pra você que ouviu, a gente ouvir novamente e dar uma análise. Ele disse: o que é isso aqui? É mentira. Muito bem, vamos lá. Quando eu terminar, seremos 15. Estamos diante de um paradoxo. Todo mundo sabe o que é isso? Paradoxo é uma ideia que parece fazer sentido, que parece ser construída com premissas razoáveis, mas quando você analisa, você vê que não faz sentido. Ela fere a lógica, que essa ideia é uma contradição em si própria. Aqui temos o paradoxo de Rodriguinho. Rodriguinho quer ir embora. Ora, se você é o mais querido do paredão, o público vai querer que você fique. Portanto, o público não vai atender o seu desejo. Embora você seja o mais querido. Se você é o menos querido do paredão, o público quer mandar você embora, mas não é para atender a sua vontade, porque você é o menos querido. Entende? Aí o Tadeu já tá falando sobre aquilo que a gente tava comentando, se ele ia deixar claro que o Rodriguinho tava saindo porque pediu. Exatamente. Ou porque não. É uma hora do discurso que eu gosto, porque ele deixa claro que o Rodriguinho vai sair não porque ele pediu, mas sim porque o público, é o menos querido, sai. Só que aí depois disso vem todo o floreio. Ele começa: é um paradoxo. Evidentemente, dizer que quer ir embora ajuda a ir embora. Dizer que 3 milhões não fazem diferença, que não está se importando com isso ou com aquilo, ajuda a ir embora. O telespectador, o mesmo cidadão que vai lá votar para eliminar, ele pensa: se eu tivesse aí dentro, eu ia dar muito mais valor. Jamais houve um campeão que tratasse a vitória como: tanto faz. Agora imagine se depois de se esforçar tanto para ir embora, o Rodriguinho não vai. Então nessa hora também do discurso, ele lembra aí as vezes que o Rodriguinho desdenhou do próprio programa, né? Que era uma coisa que a gente ficava assim de boca aberta aqui fora, sem entender como que o programa nem se posicionava ali, né? Mas é bom a gente enfatizar que o Tadeu tá lendo isso daí tudo num tom afável, né? Obviamente não dá pra gente reproduzir aqui. Sim. Mas é numa coisa mais... comedida. Assim, didática, né? Agora, imagine se depois de você se esforçar tanto pra ir embora, o Rodriguinho não vai. E se ele tiver conquistado simpatia exatamente por ser desse jeitão? Porque foi isso que fez ele aí dentro. É rabugento, mas é divertido, é engraçado, é metido, mas é carismático. Junta as pessoas em torno dele sem fazer esforço. Sempre esteve longe do paredão.
Quando fica triste e ficou como jamais imaginou, quando fica triste, todo mundo corre para cantar, para fazer ele ficar feliz até os maiores adversários. Ele detona os adversários, fala barbaridades, mas é de um amor enorme com os seus. Desenvolveu uma rivalidade desde o começo do programa, mas é capaz de olhar exatamente para esse rival e enxergar o próprio filho. Nesse momento, inclusive, quando o Rodriguinho é eliminado, ele olha pro Davi e fala: o Tadeu tava falando de você. Aí o Davi fala: você tá falando que você me enxergava como filho? Né? Então é essa parte aí do discurso. Olha, me deixa quieto, vai. E se essa contradição toda for exatamente o que conquista o público, aí é problema pra Nanda, ou é problema pro Buda. Aí seria porque tem alguma questão mais importante em torno da Nanda. O quê? Acabou de voltar de um paredão que pra todo mundo aí dentro parecia decidido? E se a força dela era suficiente apenas para superar aquela adversária? E agora ela está indefesa. E o Buda? Mais um estreante no paredão. Ninguém faz ideia se ele é daqueles que quando bater no paredão sai, ou se vai voltar de 10 paredões, ou se depender apenas de uma combinação certa para sair. E se a combinação certa foi exatamente essa? Sim. Nanda e Rodriguinho. Do mesmo time, do time que faz da acidez a sua graça. E se perto dessa dupla o capoeirista ficou sem qualquer graça? Será? Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam? Ou é preciso partir pro cara a cara? Quem fica aí tem tempo de acordar, ou vai dizer que prefere apertar o botão. Deu sorte nesse paredão. Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse, pelo que deixou de fazer e pelo que deixou de dizer. E pela forma como as pessoas viram isso, se no BBB você também depende disso. Aqui valem muito as palavras do autor mexicano Dom Miguel Ruiz. Seja impecável com sua palavra. Do contrário, o público pode ser implacável. Hoje o público decide que quem sai é quem queria sair, Rodriguinho. Você vê que eu fiquei até... A minha voz até embargou, gente. Eu percebi uma emoção. É porque eu não queria falar nada pra não te expor. Gente, eu tô com a garganta inflamada, tá? Pra não pensar em outra coisa. A gente vê aí um discurso que de verdade não é o discurso... Ah, no fundo é o discurso que eu esperava? Não. Não, é um discurso super afável. Um discurso que em alguns pontos não condiz com a realidade. E com os seus ele era super... Como é que fala? Ele era super amável. Super mentira. Várias vezes saía do quarto e ia falar lá mal dos dele pros outros. Falava barbaridade, sabe? E assim, de um jeito... mais uma vez, o discurso... Porque assim, não é o que eu esperava, mas eu também, no meu pé no chão, eu também não acho que a Globo faria diferente. Sim, então sabe uma coisa? Não fala. Não fala. Falar pra passar pano? Então se você não quer falar pra ser grosso, simplesmente não fale. Igual o VT que eles botaram hoje. Eles botaram esse VT aqui, decifrando o Rodrigo, após a finalização da votação, antes da eliminação. E é um VT que é mais ou menos um trailer do documentário que fizeram pra Carol Conká lá no Globoplay. A vida depois do porque já é meio que mostrando um lado do Rodrigo, tentando já falar pro público assim, olha, não fica com raiva dele e tudo mais. E, gente, é claro, é um jogo... faz parte do jogo, mas a gente não pode deixar de pontuar o que a internet vem falando há um tempo. Todo mundo que assiste o programa vem observando. Os camarotes têm sido tratados de uma forma muito diferente. Principalmente nessa edição. O Rodrigo fala as coisas e no fundo é sempre uma musiquinha de brincadeira, é sempre um tom assim de deboche. Hoje isso foi exemplar. Esse VT, por exemplo, se não quisesse passar pano pra ele, que não mostrasse o VT, entendeu? Mas a gente não quer ser agressivo, porque o que acontece no jogo, fica no jogo. Ok, então não mostra VT nenhum passando pano pra ele. Porque isso pra mim foi passação de pano, desculpe falar. E aí você vê que o Tadeu fala no discurso dele coisas que eles sabem que a internet cobraria, que o público cobraria se eles não falassem, como a questão de deixar ele dentro da casa ou não, é uma decisão do público e não um pedido dele. Mas, ao mesmo tempo, fica nesse lugar, assim, né, do que você falou, de passar o pano, de tentar mostrar outras coisas. E aí, gente, não sei, mas... Chega um ponto que você olha e você até perde um pouco de credibilidade pro que você tá assistindo. Exatamente. Porque você fala assim, não, espera aí, gente. Então, eu assino o Globoplay, eu vejo na internet, eu vejo todas as coisas e... O que eu tô vendo? Exatamente. A edição não tá vendo o que eu tô vendo? Chega uma hora que você até duvida, você fala assim, não, hoje mesmo, antes de sair, Rodriguinho disse outras milhões de barbaridades, como ele sempre diz.
na frente de pessoas como Vanessa Camargo e Yasmin e Pitel, que vivem falando de outros casos de pessoas que gritam, que dão gatilho, não sei o quê. Rodriguinho falou mais um tanto de barbaridade, essas pessoas ouvem, riem. O máximo que Pitel fala é, ai, Rodriguinho, o subterrâneo. É o máximo que fala. Sim. A edição não mostra nada disso e ainda vem passar esse pano com uma coisa, sabe? Assim. É porque tem uma coisa tipo assim, ai, saiu de lá, acabou o jogo. Concordo, gente. Concordo. Acabou de lá, passou pela Thaís Versosa, passou pela Ana Maria, acabou. Tem a Ana Clara também. Pra mim, depois que ele tem esses compromissos aí que ele precisa falar sobre jogo, depois disso, pra mim, acabou. O que ele fez no jogo vai ficar no jogo pra mim. Só que a eliminação, ela ainda é parte do jogo. Sim. Então você não pode esquecer o que aconteceu ali dentro, entendeu? Sim. E pra mim esqueceu tudo. Não esqueceu, não. Passou pano mesmo. Passou pano. Aí o Rodriguinho sai com essa porcentagem aí de 78,23%. Essa aqui é um print, gente, do próprio site do G-Show, que agora tem aqueles dois tipos de votos, né? O voto único, onde você vota uma vez por CPF, e o voto da torcida, que é aquele voto do mutirão, e fazem a média. A Fernanda ficou com 6,95%, o Lucas Henrique com 14,82% e o Rodriguinho com uma média de 78,23%. Então a gente ficou bem perto da nossa enquete, né? A nossa acho que foi 80, né? 82, 83, alguma coisa assim. Foi. Mas é isso. Hoje o Rodriguinho foi aniversário dele. Rodriguinho ganhou parabéns porque a Leide fez um outro bolo. Ele não aceitou o bolo do Davi. Não aceitou. Esse bolo aí é da Leide. O pessoal cantou parabéns pra Rodriguinho. Então antes de Rodriguinho sair, comemorou o aniversário. E assim, disse num determinado momento, chorando, que era o pior dia da vida dele. Saiu agora falando que vai ser um aniversário inesquecível. De verdade, eu não consigo entender. Assim, de verdade, eu acho que o Rodriguinho, ele tem ali uma coisa tão... Dessa coisa assim, sabe? Aquela coisa do artista que liga a câmera e ele sorri. Desliga, ele... Porque ele parece que ele esquece que a gente assiste tudo. Sim. Aí ele fala no ao vivo, ele é outra pessoa. Ele tem uma diferente. postura diferente, ele tem uma oratória. oratória. Um olhar diferente. Tudo diferente. Sim, então, assim, é uma coisa assim, que, como você disse, o que fica no jogo, fica lá no jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muita gente vai repensar aí sobre ser fã do trabalho dele ou da pessoa dele a partir disso, né? Isso não tem como não. Mas... E a pessoa, quando ela aceita, ela sabe disso. Até por isso, muitas pessoas, muitos famosos, não aceitam depois do BBB 21 com a Carol Conká. Porque tem esse receio. Trabalham com a imagem e a gente vê os recortes dessa pessoa e ali a gente vai ver ela por inteiro. Né? Só que o rebranding, quando a gente fala rebranding, é como se a pessoa tivesse refazendo a imagem. A imagem dela aqui fora, né? Seria mais apropriado para essa expressão. E o do Rodriguinho já é feito antes mesmo dele sair. Você tá entendendo? É isso que você tá falando, As outras eliminações de camarote que a gente viu no Big Brother até agora, o rebranding aconteceu aqui fora. Lá começou já a acontecer lá dentro. Lá dentro. E aí eu não sei se... Boninho, o meu conselho pra você, eu sei que você tá pedindo, meu conselho aqui a rodo, acabou história de camarote. Por você camarote não camarote? Tem mais credibilidade no Big Brother. Não tem, acabou. Bota aí nos comentários, gente, por vocês acaba camarote também. Acabou. Eu tenho dúvida, sabia? Não, por quê? Eu tenho dúvida, porque eu acho que tem muito a ver também com a escolha do elenco. Porque tem camarotes que eu acho que entregariam. Tem camarotes que eu acho que entregariam. Não, tem camarotes que entregaram. Mas tem camarotes que tem dinheiro, entendeu? Mas aqueles que entraram primeiro... Não é uma questão, tipo assim, porque o camarote tem dinheiro. Não, tem uns que entregaram. Não, é porque aqueles que entraram primeiro e não tinham tanta referência do que ia acontecer depois. Agora, visto que foi a quarta edição com o camarote, 20, 21, 22, 23... Essa 24 é a quinta. Quinta já? É a quinta com camarote. Aqui na quinta tá todo mundo sabendo já quais são as consequências de ser um camarote, o que vai acontecer. Até o pessoal do Pipoca já entra muito mais brifado, pensando que vai falar fazendo VT, porque o camarote não tem mais que entregar. A não ser que no 25 entra só camarote. Só camarote. E aí o prêmio vai ter que ser 10 milhões pro pessoal falar. Por quê? Isso faz diferença na minha vida. Porque Rodriguinho com 3 milhões fala, não dá nem pra ir no mercado. Não consigo comprar roupa na Renner. Não sei... Na Renner? Na Renner ele consegue, viu? Na Renner a gente consegue parcelando, né, gente? Não vai ser o Rodriguinho? Vou te falar, não. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa tarde dessa terça-feira. Que o Bin aí teve fazendo... conversando sozinho, que a gente costuma falar que é a conversa com o público aqui, né? Sim. Que é
uma estratégia que muita gente usa, que é o famoso VT, e que não tem nada de errado usar, porque é a maneira que a gente tem de entender o que se passa na cabeça desse participante. Eu, de vez em quando, faço isso no banco da praça. Eu faço sozinho, isso lavando vasilha. Jogando milho pros pombos. Eu fico falando Só que eu falo não é pro público, eu falo pra eu mesmo. Eu também. Não vai gastar seu cartão esse mês. Não, menino, você tá devendo Deus. muito. Eu e Deus. Exatamente. Eu e Deus conversando. E aí o Bin tava muito triste em relação àquela questão com o Michel, sobre ter saído aí, a possibilidade dele ter diminuído a profissão dos professores. Sim. Ele ficou muito com isso na cabeça. De ter chamado o Michel de professorzinho, do Michel ter entendido isso, enquanto ele queria só falar que o Michel era um contador de história. E aí ele recebe até um conselho do próprio Rodriguinho antes de sair da casa. Rodriguinho ali numa ação que eles têm de espada Pantene, o Bin fala assim, imagina, ralar muito a vida toda pra ser cancelado por um bagulho que nem o Rodriguinho. Você não vai ser cancelado. Para com essa brisa de cancelamento. O bagulho dura uma semana. Então o Rodriguinho já deixou aí essa mensagem motivacional pra mim. Então nem adianta, tá, gente? Vamos só enfatizar que essa parte do Bin é uma coisa que todo mundo lá dentro da casa tá realmente dizendo que ele chamou o Michel de professorzinho. Aí, nesse momento que ele tá sentado ali no chão com a Fernanda falou, você disse... Teve uma outra pessoa que falou, você disse, mas ele não disse. E a Denisiane já diz o contrário, que ele tinha dito professor de história, porque ele conta história. Só né? que tem gente que fala, você realmente disse professorzinho. Inclusive, o próprio Bin ele fala assim, quando ele tá ali sozinho, nossa, tem 15 pessoas na casa, essas 15 pessoas não chegaram pra falar isso comigo antes, esperaram o Michel falar. Sim. Então ele se sente muito traído de ninguém ter dado um toque, parece que o pessoal tá ouvindo alguma coisa e tudo mais. E aí a gente vê também hoje uma tentativa de aproximação da Fernanda com o Bin. E o Bin tá na academia, ela chega ali e fala assim, vamos deitar ali comigo na grama? Quase que assim, né? Vamos deitar fazer um VT junto Vamos fazer comigo? uma ceninha ali? Vamos. Eles conversam bastante, é uma conversa assim, bonita dentro da amizade, da relação deles. Sim. A Fernanda fala que esperava muito que o Bin procurasse ela anteriormente em relação a questão de ter ele como uma pessoa que ela admira muito, que ela gosta muito e tudo mais, mas que isso não aconteceu. Então, como ela tava no paredão, ela ia aproveitar esse momento pra poder falar pra ele que ela gosta muito dele, que ela esperava um pedido de desculpas, porque ele se desculpou com outras pessoas que ele teve atrito dentro da casa. Aí o Bin vai e pede desculpas, fala que ele ficou com vergonha, por isso que ele não se aproximou, e no fim eles vão e fazem as pazes. Sim, e aí você acha que é uma coisa que ela saiu pra poder fazer, tipo, se eu for sair, eu vou sair bem? Ou se, tipo, se eu vou ficar, eu vou tentar pegar um voto aqui? Eu acho que é as duas coisas. Porque se a gente pensa que talvez ela... Apesar de que a Fernanda... É estranho, né? Porque ao mesmo tempo ela falava muito mal do Bin ali nas costas. Né? E se ela quisesse resolver isso com ele, talvez ela teria feito antes disso. Sim. Mas vamos colocar aí, né? Que a gente tá falando também de pessoas têm sentimento. Sim. O jogo também é de convivência. Mas eles sabem que eles estão dentro de um jogo. Então eu acho que as coisas também se casam muito. Nunca é só uma coisa ou só outra coisa. Hoje eu notei a Fernanda bem afável, assim. Ela costuma ficar bem assim quando ela tá no paredão, né? Ela costuma. Quando ela foi pro salão, porque hoje eles tiveram uma ação da Pantene e eles foram pra um spa, ela tava gravando, ela gravou um story lá bem bonito, falando sobre ela tá no paredão e sobre se reconstruir como mulher, aproveitando o ensejo ali do contexto do spa. Eu achei ela bem... receptiva. Né? Ela até troca com a Alane, umas coisas, tipo, toma o celular, umas coisas assim, viu? né? É uma coisa amistosa. Então eu acho assim que nada impede da Fernanda ter sentido aí no coração dela de não querer levar isso pra fora. Sim. Mas também é interessante perceber que essa reaproximação também acaba tirando um possível voto dela. Sim. E meio que colocando o Bin próximo de novo dela nesse jogo, né? O Bin que já foi do Gnomo. Agora, com a saída de Rodriguinho, por exemplo, a Fernanda e a Pitel são as únicas remanescentes do Gnomo. Sim. Então essa aproximação, ela pode fazer uma diferença no jogo, sabe? É verdade. Então, assim, a gente vê aí que as pessoas, inclusive, falam muito isso na internet, né? A Fernanda fica amável no dia de paredão, que o Davi, quando ele faz alguma coisa que desagrada a casa, ele faz almoço no outro dia. Que o Bin, outro dia, fez faxina depois de uma briga. Sim. Então as pessoas fazem muito isso. E aí eu também, também eu acho que é meio a meio.
Traquinas 66. Eu fico pensando, porque assim, eu vejo como jogo, porque eu acho que a pessoa, ela tá fazendo uma ação, mas a gente também vê muitas pessoas que têm como ação pedido de desculpas, né? Então eu acho que é isso, assim, esse jogo, ele é um jogo realmente que faz a gente ficar efervescido por ele misturar essas coisas na cabeça da gente. Porque não é igual um jogo de futebol que você entra e joga e vai embora. Não, a convivência e os sentimentos estão misturados, Por né? isso que, principalmente baseado no dia de hoje, eu fiquei me perguntando, será que Fernanda vai fazer um novo movimento dentro do jogo? A gente viu ela receptiva ali com a Alane hoje, durante o dia. A Alane já falou também que Fernanda, fora da ironia dela, parece ser uma pessoa muito legal. Sim, será que ela não tá procurando avaliar umas coisas? Será? Essa madrugada ela andou se questionando com o Rodriguinho, você lembra? Falando, o que eu tô fazendo aqui? Será que esse é o caminho que eu tenho que fazer? Só que eu acho que isso talvez não seria muito bem visto pelas pessoas, inclusive que gostam da própria Fernanda. Né? Eu acho que não. É como se ela estivesse virando, como é que se fala? Virando a casaca? Exatamente. Futebol, né? Como se ela estivesse saindo do Gnomo entrando no grupo Fadas. O pessoal ia entender mais ou menos assim. Isso. Hoje a gente teve também o Michel e o Davi conversando. Lembram que eles tiveram um atrito aí durante o próprio Sincerão, quando o Michel coloca pro Davi um dos baldes, que era o balde vermelho, fora do jogo. E dá pra ele a justificativa de que eles não conversam sobre jogo e tudo mais. Quando o Davi tem que devolver o balde, que ele foi a pessoa mais citada no fora do jogo, ele devolve pro Michel justamente falando que sim. Eles comentam sobre jogo, que o Michel já falou pra ele sobre votos e tudo mais. Michel tentou falar com o Davi na madrugada mesmo. O Davi pediu pra que não, porque ele tava estressado. E hoje eles têm uma conversa, onde o Michel comenta que não fala de estratégia de jogo com o Davi. Aí o Davi lembra ele que ele já comentou sim. E usou a justificativa no Sincerão. Por isso que ele chamou ele de mentiroso. Por isso que o Davi chamou o Michel de falso, de mentiroso. Aí o Michel comenta sobre o Davi não ter escolhido o Lucas. Ele fala assim, você não escolheu nem o Lucas, nem o Rodriguinho que tinha embate. O Lucas foi a pessoa que você mais... Não pra quê? Pra dar o balde. Não, pra dar o balde. Ah, tá. Ele questiona o Davi sobre essa possibilidade de como o Davi sempre disse que ele é um jogador fraco, dele ter escolhido uma pessoa fraca e não ter querido enfrentar uma pessoa forte. Só que aí tem esse lance do Rodriguinho já ter ido com o balde antes, então seria ou Michel ou Lucas. Sim. E aí o que eu acho mais interessante nessa conversa é que esse questionamento do Michel faz muito sentido dentro da visão do jogo dele. Faz. De tipo, por que me escolheu se você tinha um embate maior ali depois com o outro menino, que também podia ser escolhido. Mas eu acho muito interessante que diz muito respeito ao que a gente fala sobre o nosso curso que a gente vai lançar, sobre como você entrar no Big Brother, um curso feito por pessoas que nunca entraram no Big Brother. Ou seja, zero credibilidade. Não, total credibilidade. Mas o que eu acho muito interessante é que o Davi, durante toda a fala do Michel, ele não deixa o Michel concluir a linha de raciocínio. Sim, isso é ótimo. E isso é muito bom pra dentro do jogo. Porque você tira a linha de raciocínio do seu oponente, e aí você não deixa ele terminar e concluir, ao mesmo tempo que você vai adicionando perguntas e questionamentos que fazem ele querer responder aquilo mais rápido e esquecer do que ele tava falando. E se confunde. Isso é muito bom dentro de um jogo. E principalmente quando você pensa que tem a edição do programa, né? Sim. Então, alguma hora, se você interrompe a pessoa, sua fala vai entrar na edição. Agora, se você deixar ela concluir a linha de raciocínio, pode ser que entre só a fala dela. Sim, ou então uma coisa péssima que foi que o Buda fez ontem. Só ficar calado escutando o Davi. Não se fica calado em reality show, meu amor. Porque você fica sem argumento. Você mostra que você tá sem argumento. Exatamente. Que foi o que aconteceu ontem. E aí eu acho isso muito interessante, porque isso faz parte do jogo do Davi, que eu noto. E mais uma vez, isso pra mim não é descrédito. Isso é jogar. Isso é saber jogar. É você saber jogar. Inclusive, em relação a isso, eu acho que é o grande problema dessa edição, que é a gente ter um elenco onde a gente não tem uma concorrência ao jogo do Davi. Não tem. Então o que acontece é que o Davi vira um exímio jogador, quando talvez ele seja só um bom jogador. Se ele tivesse um outro bom jogador, o jogo seria assim, ó, emocionante. Sabe quem eu acho que seria uma pessoa que teria potencial de fazer isso? Quem? A Fernanda. Só que ela não tem embate com o Davi. E ela não tem também. Mas a Fernanda, ela sabe jogar desses... A Fernanda, ela é rasteira no jogo, amor. Mas é um jogo muito diferente de um embate direto. Porque o jogo da Fernanda é muito sobre fala, sobre convencimento. Ela é muito boa, mas ela só faz isso quando faltam 2 dias pro paredão.
Nos outros dias ela fica ou malhando ou deitada. O Davi, ele constrói, O Davi né? constrói. O Davi fica na frente do Big Fone pra tentar atender. É verdade. O Davi entende. Então isso faz dele um bom jogador e num elenco que não tem outras pessoas, parece que querendo jogar. Eu fico me perguntando, se o Davi não tivesse entrado, o que ia acontecer desse Big Brother? Outras histórias e narrativas seriam criadas, mas eu acho que ele teria muito mais chance de ser um Big Brother mais flopado, né? Eu também acho. Porque o que acontece, gente, é que é o que a gente fala. Não é só sobre o Davi, é sobre esse elenco também que entrega esse enredo pra ele, né? Exatamente. Então talvez eles entregassem o enredo pra outra pessoa, ou talvez teria uma outra narrativa de todo mundo dar a mão igual o BBB da fase do amor. Deus me livre, pode me tirando. Pode acontecer. Eita, não. Vou aproveitar essa pausa, daqui a pouco a gente volta só pra ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Vambora. Ó, a Sol do Além falou, o primeiro Sol do vídeo Além. que viu de nós, da gente, foi no Pé de Fava, lá no nosso outro canal. A gente tem... Você e eu vamos ficar aqui, ó, coladinhos. Que isso, gente? Que isso, gente? Do nada, o celular tá Que repreendido. Meu Deus do céu. Do nada o celular começou a tocar. Meu Deus. Aí, vamos lá. Sol do Além. O Sol do Além. Sol da Além, olha aí. O primeiro vídeo que viu da gente foi lá no Pé de Fava, um vídeo no nosso outro canal, no nosso canal de comidas. E tá esperando ovo de Páscoa salgada. Calma aí que chega lá. Eita, vem, hein? Um beijo. Beijo. A Lininha. Oi, meninos. Hoje é meu aniversário também. Podem abrir o áudio aqui da casa e me desejar parabéns. Adoro os dois canais. Voz do Além, abre o áudio da casa pra Lininha. Alininha, você tá boa? Feliz novo ciclo pra você, meu amor. Marquinhos falou, não resisti, voltei aqui pra dizer que o meu sonho é comer os ovos de Páscoa que você come, principalmente se for de pistache. Um beijo, Hoje Marquinhos. saiu, hein? Hoje saiu ovo Saiu de o vídeo pistache. de ovo de Páscoa. Andréia Martinez, com vocês há tempos, já ri, chorei, viajei junto. Filipinho, será que o Voz do Além pode mandar um au pra minha cachorra Lula? Eu Você só fez miau até hoje, faz mas um eu au não aí. sei se você Faz vai um au dar pra au, Lula. não. Tentou. É pra Acho da que a Lula- garganta, entendeu? a Lula ouviu. É, uma coisa assim. Um beijo, Andréia. Beijo. Rodu Brasil, que já esteve com a gente aqui em outras lembro. mensagens também. Vemos vocês desde 2021 e vocês são uma salvação na net. Todo o conteúdo é com carinho e saudável, mesmo a fofoquinha. Amamos vocês. Obrigado. Um beijo, obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia. Fábio Costa, comecei a acompanhar vocês nos reacts do Corrida das Blogueiras. Ao meu ver, o tempo está inocentando a Vanessa Camargo quando ela diz que Davi é incoerente com as regrinhas que ele cria e que não segue. E como a Pitel disse, eles deram um enredo e o Brasil abraçou ele. Então tudo que ele fizer de errado vai ser amenizado e tudo que ele fizer de certo vai ser amplificado. Não Fábio, mentiu. Fábio, depende. Depende. Depende da situação. Não. Mas no geral é mais ou menos isso daí. Não, mas eu não sei se inocenta a Vanessa Camargo. Não, a Vanessa Camargo não. Tô falando da parte do Davi. Não sei. Depende da situação. Depende, Vamos ir Fábio. avaliando situação por situação. Mas eu entendo que você fala sobre eles darem um enredo e realmente, quando tem uma torcida muito fervorosa, às vezes ela não vê o erro desse jogador, não. né? E, gente, não só custa enxerga nada, né? o acerto. É só ver. Exatamente. Realmente errou, mas eu vou continuar gostando, sabe? Um beijo, Fábio. Beijo, muito obrigado. Fábio. E a Priscila diz, Pri, amo vocês, assisto vocês também no outro canal. Eu, minha mãe Marta e meus dois gatos, Zeus e Todd. Zeus e Todd. Um beijo pra vocês todos, Adorei pra sua os mãe nomes. também, Marta. Obrigado. Pri, muito obrigado. E a Mari e o Manuel, que é o gato Manuel. da Mari, falou, valorizem os professores. Hoje deu pra ver que esse povo não tem interpretação de texto e não entenderam porque o Rodriguinho saiu. Então, fala um miado aí pro Manuel, por favor. Hoje tá cheio de pet aí, Tá, né? tá. Aproveita e faz pro Zeus e pro Todd também. Muito obrigado, Mari. Então quer Beijo, dizer que gente. talvez muita gente não tenha entendido. A gente vai saber sobre o que as pessoas pensaram durante a madrugada e depois a gente volta pra falar pra vocês aqui, né? Vamos. Se você quiser mandar também a sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no link fixado ali, no primeiro comentário fixado. E você manda o seu Pix, apoia o nosso trabalho e também manda a sua A gente mensagem. vai adorar ler a sua mensagem. Hoje a gente teve uma conversa aí de Isabelle com Raquel e também Giovana, que foi uma conversa um pouco estranha, onde a Isabelle pede uma opinião das meninas em relação a posturas das outras pessoas na casa, por ela não ter embate, por ela se sentir um pouco sozinha, ela tá mais próxima do Puxadinho, mas ao mesmo tempo o Puxadinho é próximo de Fernanda e Rodriguinho, que ela não gosta. Menino boi aí nessa conversa. Ela ficou pedindo, assim, parece que era uma opinião sobre... Ela fala, ninguém tem embate comigo, eu também não tenho embate com ninguém, não tenho nada pra falar de ninguém. Mas eu não entendi onde que ela queria chegar. Parece que era quase como uma opinião sobre como ela segue no jogo pra dar voto. Como
que eu jogo? Me explica aqui. Aí a própria Giovana disse pra ela, a partir de agora não dá mais pra votar por distanciamento, Isabelle. Tem que votar justamente até por coisas que você vê de outras pessoas, atitudes que a pessoa tem com outra pessoa. Porque a Isabelle mesmo disse que até agora ela tava votando por afinidade. Afinidade que em reality show geralmente é só na primeira semana. Exatamente. Depois isso não é mais argumento. E aí depois a Giovana e a Raquel vão comentar com o Michel sobre essa conversa, e a Raquel tem uma... Ela fala assim, foi impressão minha ou a Isabelle chamou a gente pra jogar junto? Porque realmente dentro dessa conversa dá um duplo sentido, assim. Sim. Tanto da Isabelle ser uma pessoa que tá pedindo uma opinião de duas aliadas, duas pessoas que ela gosta, sobre uma questão relacionada ao jogo dela, como também se por um acaso ela não tá querendo chamar essas pessoas pra próximo dela, assim, no jogo, já que ela não se identifica com outras pessoas. Faz sentido. Então fica essa ambiguidade aí que provavelmente eles ainda vão falar aí no programa. Faz sentido a Raquel pensar dessa forma também. Eu achei. Giovana teve uma conversa com Beatriz que colocou a Giovana na mira, também deu um balde nela ali. Foi. Né? Eu acho que ela levou um balde, Giovana, da Beatriz. Eu acho que ela levou. Eu acho que ela levou agora também não vou lembrar, mas eu acho que sim. E aí a Giovana, ela fala pra Beatriz que a Beatriz usa que elas não são próximas, que elas têm uma distância, mas que a Giovana também nunca sentiu essa reciprocidade. É uma conversa mais assim... tem umas conversas ali no Big Brother que eu acho que nem precisava ter. Mas é uma conversa... Não, a pessoa precisa, né, amor? Pro jogo dela. Pro jogo mas dela, assim, a gente olha e não faz tanta diferença. É porque me dá preguiça por causa da pessoa, né? Exatamente. Se fosse outra que tivesse ainda elaborando alguma coisa ali dentro do jogo, mas Giovana, desculpa. E aí tem uma conversa de Vanessa Camargo com Yasmin, onde a Vanessa, que hoje ela falou bastante sobre Davi. Ela falou mal do Davi algumas vezes, pontuou sobre ela não tá aguentando mais ouvir ele cantando, que é muito difícil. Isso ela falou hoje, né? Ontem ela tinha falado que tava tudo bem e hoje ela falou isso. Aí ela falou assim também, Bim, Davi, Fernanda, Giovana e Isabelle são pessoas que eu tenho dúvida de serem realmente o que são. E aí a Yasmin fala pra ela, eu acho, em relação ao Davi, que ele tem raiva. O que é normal aqui, ficar com raiva. Levou 5 baldadas. Qualquer pessoa ia ficar muito pé da vida. Mas aí ele passa, ele prolonga o negócio até que alguém venha em cima dele e se ninguém vem, ele estende a parada. E aí eu acho muito boa essa leitura da Yasmin, porque o Davi realmente ele faz esse tipo de jogo que, mais uma vez, faz parte do jogo. Faz parte. Que ele levou 5 baldadas, ele fica com raiva, ele tem a oportunidade de ficar, ele chama as pessoas pro embate. Ninguém vai, meu amor. E aí ele continua chamando, a ponto de quem vai não tem argumento nenhum e só deixa ele mais forte dentro da trajetória dele. E a gente não sabe nem o que o Davi faria se alguém fosse pro embate com ele. Mas amor, será que ele ia ficar acanhado? Por exemplo, até vão. Ontem o Lucas foi, mas não tem argumento. Não, e aquilo não foi embate, né? Foi um dedinho assim, não fala isso não, e acabou. Aquilo não foi um embate forte. Você já pensou se alguém pega um embate forte com o Davi, o que o Davi ia fazer? Então, será que o Davi ia colocar, tipo, o rabinho entre as pernas e ia se mandar? Ia ficar quietinho no lugar dele? Não ia, porque ele tem argumento. Mas pode ser que ele esteja também num lugar muito de conforto, entendeu? Ele sabe que quando ele vai gritar, ninguém vai bater com ele. Ele sabe que quando ele fizer escarcel, ninguém vai bater de frente. Mas ele quer muito que alguém bata, ele pede, vem falar comigo, ninguém vai. Então o jogo dele tá muito bom, realmente, eu acho que é a questão do elenco. Olha, eu vou te dizer, a gente vai acompanhar o que vai acontecer nessa madrugada, como isso vai reverberar a saída do Rodriguinho. E a gente ver. O quê? Voz do Além? E a gente volta a qualquer momento, tá bom? Um beijo.